Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Marieta. Estamos aqui mais uma vez reunidos para retomar o estudo do livro Paulo e Estevão, trazido a nós por Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Para que possamos ter a ambiência adequada ao estudo, serenarmos nossos pensamentos, vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, trazido a nós também por Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem que leremos hoje é a mensagem número 24, intitulada O Tesouro Enferrujado. O versículo destacado é do livro de Tiago, capítulo 5, e o versículo é o 3, que diz assim: O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. E Emmanuel comenta, desculpem, os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se, ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais, a beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. A fé organizando guerras sectárias, ou seja, conflitos entre diferentes grupos religiosos. O zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata de nossa herança, mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente, ou seja, com grande esforço, por eliminar a ferrugem, ele aqui destaca entre aspas, que nos atacou os tesouros do espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Vamos orar? Jesus, Mestre amado, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, buscando o aprendizado nas obras que tanto nos esclarecem e nos ensinam. Pedimos a tua presença entre nós, a presença de nosso anjo guardião, para também nos inspirar e nos ampliar a possibilidade de melhor compreender as linhas e entrelinhas que leremos hoje. Abençoe nossos lares, abençoe a todos os nossos afetos. Se conosco, Senhor. Graças a Deus. Então, amigos, vamos fazer, como de hábito, aquele pequeno retrocesso para nos situarmos na história, não é? Para darmos continuidade hoje. Então, no último encontro, no último estudo, nós vimos Saulo diante, percebendo as mudanças que haviam acontecido na igreja, né, no caminho, desde a última vez que ele lá estivera. E isso fez ver
e compreender que era falta de Estevão. Então, o dano causado por ele mesmo, com a ausência de Estevão, provocando a ausência de Estevão, ali ele estava vendo que tudo tinha tomado um rumo diferente, muito diferente. E se preocupou, não é? E Pedro contou, então, ele conversando com Pedro, Pedro contou a ele todas as dificuldades que eles passaram desde da intervenção do Sinédrio, ou seja, sem dizer, mas ele compreendeu, né, que era a intervenção dele mesmo, da perseguição dele, Saulo, né? E falou, então, das rogativas que eles, apóstolos, né, fizeram ao mestre para que os inspirasse a tomar as decisões corretas. E eles resolveram, então, ceder um pouco, né, seguir desta forma, e seguindo a orientação de Jesus, que dizia: só conseguimos elevados objetivos neste mundo cedendo alguma coisa de nós mesmos. Então, eles cederam de alguma forma para que o judaísmo também tomasse algum lugar, mas era uma maneira deles continuarem, né? E Saulo, então, visita o templo de Jerusalém, e onde foi recebido de forma fria, né? Friamente, e foi ofendido também. Impulsivamente, então, ele subiu ao estrado e se defendeu, e isso ocasionou discussões, né? Imediatamente isso criou problemas, né? E Saulo precisou, então, se conter e se retirar para fugir da vontade que ele tinha, que sentiu de colocar em prática as ideias ardentes de combate. Ele já estava pensando em combater aquela forma como as coisas estavam acontecendo na Igreja do Caminho e pregar a verdade, né? E chefiar um movimento em defesa do Nazareno. Então, apesar de sentir nas palavras dele fascinados por essas ideias, estar fascinado por essas ideias, ele entrou no templo e orou com fervor ao Cristo. E depois conversou ouviu, desculpem, a voz de Estevão, dizendo que ele deveria sair, abandonar Jerusalém. E ele atribuiu essa voz ao Mestre, ao Cristo Jesus. E então, ao conversar com Pedro e contar desta voz que ele ouviu, né, esse conselho, então Pedro demoveu dessas ideias, né, de revolta, de querer chefiar um movimento em defesa do Nazareno, e fez várias ponderações. E diante dessas ponderações, ele decidiu para Tarso, voltar para Tarso. E quando lá chegou, procurou pelo pai, Isaque, e diante da negativa do pai de acolhê-lo, ele ouviu toda a revolta do pai, por causa da deserção dele, né, do judaísmo. E o pai, numa última tentativa de tentar trazer o filho para si, porque ele estava sofrendo, afinal, é o único filho varão, não é? E que era um filho que dava a ele muito orgulho. Ele coloca, então, Saulo na posição de escolher entre ele, pai, e Jesus. E ouve de Saulo que ambos precisavam de Jesus. E ele, então, entendeu que
que Saulo havia feito a sua escolha. E nós paramos o estudo neste ponto do diálogo dos dois, que continua. Vamos retomar hoje, e na página, nós fizemos nessa edição do romance, fizemos a pausa na página, no último parágrafo da página 266. Então, nós vamos retomar o nosso estudo na página 266, bem lá embaixo. Então, vamos ver aqui quando Saulo diz ao pai, né? Meu pai, ambos precisamos de Jesus. O velho, inflexível, endereçou-lhe um olhar austero e retrucou com aspereza. Tua escolha está feita. Nada tens a fazer nesta casa. Então, foi aqui que nós terminamos o nosso estudo da semana passada. E vamos, então, retomar a partir do parágrafo seguinte. O velhinho estava trêmulo. Via-se-lhe o esforço espiritual para tomar aquela decisão. Criado nas concepções intransigentes da lei de Moisés, Isaque sofria como pai. Entretanto, expulsava o filho depositário de tantas esperanças, como se cumprisse um dever. O coração amoroso sugeria-lhe piedade, mas o raciocínio do homem, encarcerado nos dogmas implacáveis da raça, abafava-lhe o impulso natural. Então, é aquela convicção, né? Naqueles dogmas, naquelas questões todas que faziam ele abandonar o lado amoroso e paterno, né? De acolher o filho. Mas as leis de Moisés e a forma como eram criados, né? E ele não podia. Assim como quando Saulo descobriu que Abigail era irmã de Estevão. Ele, naquele momento, apesar de amá-la profundamente, ele rompeu o noivado. Ele não poderia, porque ia contra tudo aquilo que ele entendia como verdade, como o certo. Não é? E aqui o pai está nesta mesma posição, porque era assim que as coisas aconteciam, né? Ele tinha que levar adiante a sua forma de respeitar as leis. E continua a narrativa. Saulo contemplou-o em atitude silenciosa e suplicante. O lar era a derradeira esperança que ainda lhe restava. Não queria crer na última perda. Cravou no ancião os olhos quase lacrimosos e, depois de longo minuto de expectação, implorou num gesto comovedor que lhe não era habitual. Nós estamos diante de outro Saulo aqui, né? Um Saulo transformado. E que o pai percebeu essa transformação também. E em outro momento, enquanto ele estava choroso, até chamou de covarde, né? Falta-me tudo, meu pai. Estou cansado e doente. Não tenho dinheiro algum. Necessito da piedade alheia. E acentuando a queixa dolorosa, também vós me expulsais? Isaque sentiu que a rogativa lhe vibrava no mais íntimo do coração. Então, ali, os sonhos como pai se diluíram diante, né, para Isaque, diante daquela situação, daquela cena de ver o filho como estava, né? No entanto, julgando talvez que a energia era mais eficiente que a ternura, no caso, respondeu secamente. Então, ele aqui se torna enérgico para que Saulo acordasse. Né? Ele buscou, né, nessa forma enérgica de falar,
a possibilidade que Saulo acordasse e revisse tudo que estava perdendo, né? Vamos ver como ele fala para Saulo. Corrige as tuas impressões, porque ninguém te expulsou. Foste tu que votaste os amigos e os afetos mais puros ao supremo abandono. Tens necessidades? É justo que peças ao carpinteiro as providências acertadas. Ele que fez tamanhos absurdos terá poder bastante para valer-te. Tipo assim, dizendo ao filho: nega agora isso tudo, nega esse Nazareno, volta à realidade, né? E vem para nós. Fica aqui que eu te acolherei. Era isso que ele dizia, né, nas entrelinhas. Imensa dor represou-se no espírito do ex-rabino. As alusões ao Cristo doíam-lhe muito mais que as reprimendas diretas que recebera. O amor que Saulo tinha por Jesus era tão profundo e verdadeiro que quando o pai o distrata o mestre, dói mais nele do que quando o pai distrata ele próprio, a ele mesmo, Saulo. Sem conseguir refrear a própria angústia, sentiu que lágrimas ardentes rolavam-lhe nas faces queimadas pelo sol do deserto. Nunca experimentara pranto assim amargo. Nem mesmo na cegueira angustiosa, consequente à visão de Jesus, chorara tão penosamente. Não obstante, esquecido em uma pensão sem nome, cego e acabrunhado, sentia a proteção do Mestre que o convocara ao seu divino serviço. Guardava a impressão de estar mais perto do Cristo. Regozijava-se nas dores mais acerbas pelo fato de haver recebido, às portas de Damasco, o seu apelo glorioso e direto. Todavia, depois de tudo, procurava em vão apoio nos homens para iniciar a sagrada tarefa. Os mais amigos recomendavam-lhe a distância. Por último, ali estava o pai, velho e abastado, né? Velho e rico, a recusar-lhe a mão no instante mais doloroso da vida. Expulsava-o, manifestava aversão por suas ideias regeneradoras. Não lhe tolerava a condição de amigo do Cristo. No pranto que lhe borbulhava dos olhos, recordou-se, porém, de Ananias. Quando todos o abandonavam em Damasco, surgira o mensageiro do Mestre, restituindo-lhe o bom ânimo. Seu pai falara-lhe, ironicamente, dos poderes do Senhor. Sim, Jesus não lhe faltaria com os recursos indispensáveis. Lançando ao genitor um olhar inolvidável, né, um olhar inesquecível, disse humildemente: então, adeus, meu pai. Dizeis bem, porque estou certo de que o Messias não me abandonará. A passos indecisos aproximou-se da porta de saída. Vagou o olhar, nevoado, né, embaçado de pranto pelos antigos adornos da sala. A poltrona de sua mãe estava na posição habitual. Recordou o tempo em que os olhos maternos liam para ele as primeiras noções da lei. Julgou divisar-lhe a sombra lhe acenar com amoroso sorriso. Jamais experimentara tamanho vácuo no coração. Estava só. Teve receio de si mesmo, porquanto jamais se vira em tais conjunturas. Aqui nós vemos um Saulo frágil, fragilizado pelo medo, porque todos os bens que ele tinha, os bens externos, ele perdeu.
Perdeu a família, né? O pai, perdeu o irmão, o cunhado, perdeu a mãe, perdeu os amigos, o poder, o, o reconhecimento, perdeu tudo. Tudo que vinha de fora, as bajulações, o dinheiro. Então agora ele estava aqui diante dele mesmo. Então esse vácuo no coração, né? Esse vazio. Então agora é ele e mais ninguém. Então agora era a hora de partir para o enfrentamento com ele mesmo. Ele tinha que agora encher o coração com outras coisas, com outras bênçãos que ele receberia, né, através dessa mudança dele, através do contato que havia tido com Jesus, aquele presencial com Jesus, ouvido-lhe a voz, visto-lhe o rosto. E então era disso que agora o coração dele precisava ser inundado. Depois da meditação dolorosa, retirou-se em silêncio. Olhou indiferente o movimento da rua, como alguém que houvesse perdido todo o interesse de viver. Não dera ainda muitos passos no seu incerto destino, quando ouviu chamarem-no com insistência. Deteve-se à espera e verificou tratar-se de velho servidor do pai que corria ao seu encalço. Em poucos instantes, o criado entregava-lhe uma bolsa pesada, exclamando em tom amistoso: Vosso pai manda este dinheiro como lembrança. Saulo experimentou no íntimo a revolta do homem velho. Então, aqui vemos que ele, até então, ele venceu as lutas externas, né? Aqui ele tem que vencer as internas. Então, ele está aqui agora diante, numa situação em que ele está diante do homem velho, né? Daquele orgulhoso, vaidoso, né? Então, esse orgulho, essa vaidade querendo já vir à tona, mas encontrar a resistência dele, a resistência de Saulo. Então, temos aqui agora, nós vamos ver o conflito entre o homem velho e o homem novo. Vamos ver como isso se dá. Imaginou invocar a própria dignidade para devolver a dádiva humilhante. Assim procedendo, ensinaria ao pai que era filho e não mendigo. Dar-lhe-ia uma lição, mostraria o valor próprio, mas considerou, ao mesmo tempo, que as provações rigorosas talvez se verificassem com o assentimento de Jesus, para que seu coração ainda voluntarioso aprendesse a verdadeira humildade. Então, de repente, ele percebeu que isso aqui podia ser uma prova, um teste de Jesus. Seja humilde. Não reaja desta maneira. Receba com humildade a ajuda que você precisa e que você foi buscar. Sentiu que havia vencido muitos tropeços, que se havia mostrado superior em Damasco e em Jerusalém, que dominara as hostilidades do deserto, que suportara a ingratidão dos climas e as canseiras dolorosas, mas que o mestre agora lhe sugeria a luta consigo mesmo. Então é aquela coisa, agora é com ele e mais ninguém. Para que o homem do mundo deixasse de existir, ensejando o renascimento do coração enérgico, mas amoroso e terno do discípulo. Seria talvez a maior de todas as batalhas. Assim compreendeu em um relance e, buscando vencer-se a si mesmo, tomou a bolsa com resignado sorriso, guardou-a humildemente entre as dobras da túnica,
saudou o servo com expressões de agradecimento e disse, esforçando-se por evidenciar alegria: Sinésio, conte ao meu pai o contentamento que me causou com a sua carinhosa oferta e diga-lhe que rogo a Deus que o ajude. Então, aqui, ele realmente lembrou, né, da forma como ele agiu em Damasco, como ele agiu em Jerusalém, né, todo o drama dele, ficou aqueles 3 anos no deserto, no tear, na tarefa árdua, com muitas reflexões, que ele se abriu aos amigos que o acompanhavam naquela tarefa no deserto, no oásis, né? E ali, então, agora ele estava enfrentando a ele próprio. Ele tinha que abafar. Essa era uma prova, era um momento dele começar a abafar aquele homem que não podia mais voltar à tona. E ele, então, neste embate, nesta batalha, que, como aqui diz, a maior de todas as batalhas, ele saiu vitorioso, porque ele conseguiu dizer serenamente ao servo que agradecesse ao pai e de que ele rogaria a Deus que o ajudasse. Seguindo o curso incerto de sua nova situação, viu na atitude paterna o reflexo dos antigos hábitos do judaísmo. Como pai, né? Então aqui o Saulo está reconhecendo, né? Ele está concluindo, fechando essa questão, né? Reconhecendo a questão do judaísmo, né? Na vida do pai. Como pai, Isaac não queria parecer ingrato e inflexível, procurando ampará-lo. Então enviou aquelas moedas. Mas, como fariseu, nunca lhe suportaria a renovação das ideias. Nunca perdoaria a deserção. Olha o conflito. Então, o sofrimento. Esse pai ficou realmente em sofrimento. Porque não teve mais o que fazer. Né? Com ar indiferente, tomou leve refeição em modesta locanda, em modesta taberna. Entretanto, não conseguia tolerar o movimento das ruas. Tinha sede de meditação e silêncio. Precisava ouvir a consciência e o coração antes de assentar os novos planos da vida. Procurou afastar-se da cidade. Como eremita anônimo, buscou o campo agreste. Depois de muito caminhar sem destino, atingiu os arredores do Tauro. O Tauro é uma cadeia montanhosa, né? Na hoje Turquia, né? Mas naquela época Cilícia, né? Então, fica Tarso aos pés, né, dessa cadeia montanhosa. Então, começava o cortejo das sombras tristes da tarde. Exausto de fadiga, descansou junto de uma das inumeráveis cavernas abandonadas. Muito ao longe, Tarso repousava entre arvoredos. As auras vespertinas vibravam no ambiente, sem perturbar a placidez das coisas. Mergulhado na quietude da natureza, Saulo recuou mentalmente ao dia da sua radical transformação. Então, está ali, refletindo. Ele precisava realmente se recolher para meditar em silêncio, no silêncio da natureza e no silêncio interior. Lembrou o abandono na pensão de Judas, a indiferença de Sadoc, a sua amizade. Rememorou a primeira reunião de Damasco, na qual suportara tantos apupos, né, tantas vaias, ironias e sarcasmos.
demandara Palmira, ansioso pela assistência do seu mestre, né, de assistência de Gamaliel, a fim de penetrar a causa do Cristo, mas o nobre mestre lhe aconselhara o insulamento no deserto. Recordou as duras dificuldades do tear e a carência de recursos de toda espécie no oásis solitário. Naqueles dias silenciosos e longos, jamais pudera esquecer a noiva morta, lutando por erguer-se espiritualmente acima dos sonhos desmoronados. Por mais que estudasse o Evangelho, intimamente experimentava singular remorso pelo sacrifício de Estevão, que, a seu ver, fora a pedra tumular do seu noivado futuroso. Suas noites estavam cheias de infinitas angústias. Às vezes, em pesadelos dolorosos, sentia-se de novo em Jerusalém, assinando sentenças iníquas, injustas. É aqui a consciência dele, né? Pesando, né? Esses pesadelos dolorosos, nada mais do que sua consciência pesando, buscando tudo aquilo que ele havia feito, né? As vítimas da grande perseguição acusavam-no, olhando assustadas, como se a sua fisionomia fosse a de um monstro. A esperança no Cristo reanimava-lhe o espírito resoluto. Depois de provas ásperas, deixara a solidão para regressar à vida social. Novamente, em Damasco, a sinagoga o recebeu com ameaças. Os amigos de outros tempos, com profunda ironia, lançavam-lhe epítetos e rótulos cruéis. Foi-lhe necessário fugir como criminoso comum, saltando muros pela calada da noite, né? Quando ele foge de Damasco, sendo içado um cesto na muralha, né? Depois, buscara Jerusalém na esperança de fazer-se compreendido. Contudo, Alexandre, um amigo, né, em cujo espírito culto pretendia encontrar melhor entendimento, recebera-o como visionário e mentiroso. Extremamente fatigado, batera à porta da igreja do caminho, mas fora obrigado a recolher-se a uma reles hospedaria, por força das suspeitas justas dos apóstolos da Galileia. Doente, abatido, fora levado à presença de Simão Pedro, que lhe ministrara lições de alta prudência e excessiva bondade. Mas, a exemplo de Gamaliel, aconselhara-lhe prévio recolhimento, discrição, aprendizado em suma. Embalde, não é? Inutilmente, procurava um meio de harmonizar as circunstâncias, de maneira a cooperar na obra do Evangelho, e todas as portas pareciam fechadas ao seu esforço. Afinal, dirigia-se a Tarso, ansioso do amparo familiar para reivindicar a vida. A atitude paterna só lhe agravara as desilusões. Repelindo-o, o genitor lançava-o num abismo. Agora, começava a compreender que reencetar, né, que recomeçar a existência, não era voltar à atividade do ninho antigo, mas principiar do fundo da alma o esforço interior, alijar o passado nos mínimos resquícios, nos mínimos resíduos, ser outro homem, enfim. Então, aquele estava realmente bastante introspectivo, estava numa reflexão profunda, muito profunda. E então ele se deu conta que agora era a hora de parar de olhar para o passado, olhar para frente e seguir, ser outro homem, por fim, não é? Compreendia a nova situação, mas não pôde impedir as lágrimas que lhe afloravam copiosas. Profundo sofrimento, profunda dor. Agora vamos ver o que ele vai fazer com essa dor, não é? Se vai estender o sofrimento, com certeza ele vai se modificar.
Quando deu acordo de si, a noite havia fechado de todo. O céu oriental resplandecia de estrelas. Ventos suaves sopravam de longe, refrescando-lhe a fronte encandecida. A fronte dele estava em brasa. Acomodou-se como pôde, entre as pedras agrestes, sem coragem de eximir-se ao silêncio da natureza amiga. Não obstante prosseguir no curso de suas amargas reflexões, sentia-se mais calmo. Confiou ao mestre as preocupações acerbas, as preocupações dolorosas, pediu o remédio da sua misericórdia e procurou manter-se em repouso. Após a prece ardente, cessou de chorar, figurando-se-lhe que uma força superior e invisível lhe balsamizava as chagas da alma opressa. Breve, em doce quietude do cérebro dolorido, sentiu que o sono começava a empolgá-lo. Suavíssima sensação de repouso proporcionava-lhe grande alívio. Estaria dormindo? Tinha a impressão de haver penetrado uma região de sonhos deliciosos. Então, nós temos aqui Saulo na emancipação da alma, né? No desdobramento do sono. Sentia-se ágil e feliz. Tinha a impressão de que fora arrebatado a uma campina tocada de luz primaveril, isenta e longe deste mundo. Flores brilhantes, como feitas de névoa colorida, desabrochavam ao longo de estradas maravilhosas, rasgadas na região banhada de claridades indefiníveis. Tudo lhe falava de um mundo diferente. Aos seus ouvidos, soavam harmonias suaves, dando a ideia de cavatinas, né, de área curta, de música, executadas ao longe, em harpas e alaúdes divinos. Desejava identificar a paisagem, definir-lhe os contornos, enriquecer observações, mas um sentimento profundo de paz, deslumbrava-o inteiramente. Devia ter penetrado um reino maravilhoso, porquanto os portentos, né, os prodígios espirituais que se patenteavam aos seus olhos, excediam todo o entendimento. E aqui nós vamos ter uma nota do autor espiritual, uma nota de Emmanuel, que diz que mais tarde, na segunda epístola, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, nos versículos 2 a 4, Saulo afirmava: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Dessa gloriosa experiência, o apóstolo dos gentios extraiu novas conclusões sobre suas ideias notáveis, referentemente ao corpo espiritual. Então, essa descrição do desdobramento é justamente essa, né? Essa experiência pela qual ele passou e que depois ele veio a relatar na segunda carta aos Coríntios. Mal não havia despertado deste deslumbramento quando se sentiu presa de novas surpresas com a aproximação de alguém que pisava de leve, acercando-se de mansinho. Então, ele ainda continuava em desdobramento. Então, mais alguns instantes, viu Estevão, né, que é o espírito protetor dele, né, e Abigail à sua frente, jovens e formosos, envergando vestes tão brilhantes e tão alvas que mais se assemelhavam péplos, né, túnicas de neve translúcida.
Então, aqui ele ainda está desdobrado, porque ele está vendo, né? Mas ele não está acordado, então ele não está tendo uma visão. Se ele estivesse lúcido, acordado, seria uma visão, né? Mas não, ele está tendo realmente, ele está vivendo aquilo no desdobramento. Isso nós podemos encontrar nas obras de Kardec, nessa explicação. Incapaz de traduzir as sagradas comoções de sua alma, Saulo de Tarso ajoelhou-se e começou a chorar. Os dois irmãos, que voltavam a encorajá-lo, aproximaram-se com um generoso sorriso. Levanta-te, Saulo, disse Estevão com profunda bondade. Que é isto? Choras? Perguntou Abigail, em tom blandicioso, em tom lisonjeiro. Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? O moço tarcense, agora de pé, desatou em pranto convulsivo. Aquelas lágrimas não eram somente um desabafo do coração abandonado, né? Porque ele era um homem só agora, né? Aquelas lágrimas não eram somente um desabafo do coração abandonado no mundo. Traduziam um júbilo infinito, uma gratidão imensa a Jesus, sempre pródigo de proteção e benefícios. Quis aproximar-se, oscular, né, beijar as mãos de Estevão, rogar perdão para o nefando passado, né, o perdão pelo abominável passado. Mas foi o mártir do caminho que, na luz de sua ressurreição gloriosa, aproximou-se do ex-rabino e o abraçou efusivamente, como se o fizesse um irmão amado. Depois, beijando-lhe a fronte, murmurou com ternura: Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Então, aqui nós temos, com certeza, aquela demonstração de que está perdoado há muito tempo. Estevão o perdoou há muito tempo, ele o abraçou, beijou-lhe a fronte e pede para que não olhe para o passado, esqueça o passado. O ex-discípulo de Gamaliel sentia-se mergulhado em verdadeiro oceano de venturas. Queria falar das suas alegrias infindas, agradecer tamanhas dádivas, mas indômita emoção, né, indomável emoção lhe selava os lábios e confundia o coração. Amparado por Estevão, que lhe sorria em silêncio, viu Abigail mais formosa do que nunca, recordando-lhe as flores da primavera na casa humilde do caminho de Jope. Não pôde furtar-se às reflexões do homem, esquecer os sonhos desfeitos, lembrando-os, acima de tudo, naquele glorioso minuto da sua vida. Pensou no lar que poderia ter constituído, no carinho com que a jovem de Corinto lhe cuidaria dos filhos afetuosos, no amor insubstituível que sua dedicação lhe poderia dar. Compreendendo-lhe, porém, os mais íntimos pensamentos, a noiva espiritual aproximou-se, tomou-lhe a destra calejada nos labores rudes do deserto e falou comovidamente: Nunca nos faltará um lar. Tê-lo-emos no coração de quantos vierem à nossa estrada. Quanto aos filhos, temos a família imensa que Jesus nos legou em sua misericórdia. Os filhos do Calvário são nossos também. Eles estão em toda parte esperando a herança do Salvador. Então, ele aqui, ele não pode se furtar, né, a lembrar, né, e a pensar em tudo aquilo que poderia ter sido, tudo aquilo que poderia ter acontecido com ele e Abigail, e que não pôde se realizar. E ela, então, ouvindo-lhe os pensamentos, traz a ele
a beleza de que eles participam de uma família universal, né? Que tem muito mais valor, que eles vão ser muito mais felizes, e eles têm muito a fazer juntos, né? Porque os filhos do Calvário estão em toda parte. Então, temos aí esse espírito de luz, né? Que é Abigail conversando com Tarso. O moço tarsense entendeu a carinhosa advertência, arquivando-a no imo do coração, lá dentro. Não te entregues ao desalento, continuou Abigail, generosa e solícita. Nossos antepassados conheceram o Deus dos exércitos, que era o dono dos triunfos sangrentos, do ouro e da prata do mundo. Nós, porém, conhecemos o Pai, que é o Senhor de nosso coração. Então, os antepassados, né? Já levando ali para aquela situação que ele teve com o pai, Isaac. E os antepassados mais longínquos também, que tiveram as leis de Moisés. Né? Era uma situação completamente diferente. E eles não conheceram esse Deus dos exércitos. Jesus trouxe a eles o Pai, que é o Senhor do nosso coração. É um Pai amoroso, um Pai que perdoa, um Pai justo e bom. Né? A lei nos destacava a fé, pela riqueza das dádivas materiais nos sacrifícios, nas oferendas que eles faziam dos animais, né? Mas o Evangelho, que é a boa notícia, né? Nos conhece pela confiança inesgotável e pela fé ativa ao serviço do Todo-Poderoso, de Deus, né? É preciso ser fiel a Deus, Saulo. Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, possuirias o tesouro inesgotável do coração fiel. A paz triunfante do Cristo é a da alma laboriosa, da alma trabalhadeira, né? Trabalhadora, que obedece e confia. Não tornes a recalcitrar contra os aguilhões. Esvazia-te dos pensamentos do mundo. Quando hajas esgotado a derradeira gota da posca dos enganos terrenos, Jesus encherá teu espírito de claridades imortais. Tem uma nota aqui da editora esclarecendo do que se trata a posca, que diz assim: mistura de água e vinagre, que usavam os antigos romanos como refresco. Esta bebida dava-se aos crucificados na Judéia. Experimentando infinito consolo, Saulo chegava a perturbar-se pela incapacidade de articular uma frase. As exortações de Abigail calar-lhe-iam para sempre. Nunca mais permitiria que o desânimo se apossasse dele. Enorme esperança represava-se agora em seu íntimo. E ele sempre foi um homem muito decidido. Né? Então, agora ele está aqui, que nunca mais permitiria que o desânimo. Então, ele está se impondo isso aqui. Né? É um compromisso com ele mesmo. Trabalharia para o Cristo em todos os lugares e circunstâncias. O Mestre sacrificara-se por todos os homens. Dedicar-lhe a existência representava um nobre dever. Enquanto formulava esses pensamentos, recordava a dificuldade de harmonizar-se com as criaturas. Encontraria lutas. Lembrou a promessa de Jesus de que estaria presente onde houvesse irmãos reunidos em seu nome, mas tudo lhe pareceu subitamente difícil naquela rápida operação intelectual. As sinagogas combatiam-se entre si. A própria igreja de Jerusalém tendia novamente às influências judaizantes. Foi aí que Abigail respondeu de novo aos seus apelos íntimos, exclamando
com infinito carinho. Reclamas companheiros concordes contigo nas edificações evangélicas. No entanto, é preciso lembrar que Jesus não os teve. Os apóstolos não puderam concordar com o Mestre senão com o auxílio do céu, depois da ressurreição e do Pentecostes. Os mais amados dormiam enquanto ele, agoniado, orava no horto. Uns negaram-no, outros fugiram na hora decisiva. Concorda com Jesus e trabalha. O caminho para Deus está subdividido em verdadeira infinidade de planos. O espírito passará sozinho de uma esfera para outra. Toda elevação é difícil, mas somente aí encontramos a vitória real. Recorda a porta estreita das lições evangélicas e caminha. Quando seja oportuno, Jesus chamará ao teu labor os que possam concordar contigo em seu nome. Dedica-te ao Mestre em todos os instantes da tua vida. Serve-o com energia e ternura, como quem sabe que a realização espiritual reclama o concurso de todos os sentimentos que enobreçam a alma. Estava aqui, né, Abigail instruindo a ele, trazendo a ele tudo aquilo pelo qual o Mestre passou, né? E junto com seus apóstolos, aqueles escolhidos. Então, que ele tem mais nada a fazer com o que concorda com Jesus e trabalha, né? E que tudo lhe será acrescentado, lhe será trazido, lhe será suprido nas suas necessidades quando essa tarefa se tornar difícil. É isso que Abigail está trazendo para ele. Saulo estava elevado. Não poderia traduzir as sensações cariciosas que lhe represavam no coração, tomado de inefável contentamento. Esperanças novas bafejavam-lhe a alma. Em sua retina espiritual desdobrava-se radioso futuro. Quis mover-se, agradecer a dádiva sublime, mas a emoção privara-o de qualquer manifestação afetiva. Entretanto, pairava-lhe no espírito uma grande interrogação. Que fazer, doravante, dali em diante, não é? Para triunfar? Como completar as noções sagradas que lhe competia exemplificar praticamente sem anotação de sacrifícios? Deixando perceber que lhe ouvia as mais secretas interpelações, Abigail adiantou-se sempre carinhosa. Saulo, para a certeza da vitória no escabroso caminho, lembra-te de que é preciso dar. Jesus deu ao mundo quanto possuía. E, acima de tudo, deu-nos a compreensão intuitiva das nossas fraquezas para tolerarmos as misérias humanas. O moço tartense notou que Estevão, nesse ínterim, se despedia, endereçando-lhe um olhar fraterno. Abigail, por sua vez, apertava-lhe as mãos com imensa ternura. O ex-rabino desejaria prolongar a deliciosa visão para o resto da vida, manter-se junto dela para sempre. Contudo, a entidade querida esboçava um gesto de amoroso adeus. Esforçou-se, então, por catalogar apressadamente suas necessidades espirituais, desejoso de ouvi-la relativamente aos problemas que o defrontavam. Ansioso de aproveitar as mínimas parcelas daquele glorioso fugaz minuto, Saulo alinhava mentalmente o grande número de perguntas. Ama, respondeu Abigail espontaneamente. Todavia, como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Entretanto, considerava quão difícil devia ser semelhante realização. Penoso testemunhar dedicação sem o real entendimento dos outros. Como fazer
para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo. Trabalha, esclareceu a noiva amada, sorrindo bondosamente. Abigail tinha razão. Era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Desejava ardentemente fazê-lo. Para isso, insular-se no deserto por mais de 1000 dias consecutivos. Todavia, voltando ao ambiente do esforço coletivo, em cooperação com antigos companheiros, acalentava sadias esperanças que se converteram em dolorosas perplexidades. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera, disse ela ainda, em um gesto de terna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino em qualquer circunstância, livre de caprichos pessoais. Ouvindo-a, Saulo considerou que a esperança fora sempre a companheira dos seus dias mais ásperos. Saberia aguardar o porvir com as bênçãos do Altíssimo. Confiaria na sua misericórdia. Não desdenharia nas oportunidades do serviço redentor, mas os homens. Em toda parte medrava a confusão nos espíritos. Reconhecia que, de fato, a concordância geral a respeito dos ensinamentos do Mestre Divino representava uma das realizações mais difíceis no desdobramento do Evangelho. Mas, além disso, as criaturas pareciam igualmente desinteressadas da verdade e da luz. Os israelitas agarravam-se à lei de Moisés, intensificando o regime das hipocrisias farisaicas. Os seguidores do caminho aproximavam-se novamente das sinagogas, fugiam dos gentios, submetiam-se rigorosamente aos processos da circuncisão. Onde a liberdade do Cristo? Onde as vastas esperanças que o seu amor trouxera à humanidade inteira, sem exclusão dos filhos de outras raças? Concordavam em que se fazia indispensável amar, trabalhar, esperar. Né? As orientações que Abigail deu a ele. Ama, trabalha, espera. Entretanto, como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Quantos questionamentos, não é mesmo? Abigail apertou-lhe as mãos com mais ternura, a indicar as despedidas, e acentuou docemente: perdoa. Em seguida, seu vulto luminoso pareceu diluir-se como se fosse feito de fragmentos de aurora. E aqui nós vamos fazer a pausa do nosso estudo de hoje. Então, vamos trazer para nós essa orientação de Abigail. Ama, trabalha, espera, perdoa. Ama, trabalha, espera e perdoa. Vamos orar? Mestre amado, agradecemos essa oportunidade de ter diante de nós, com tantos detalhes, a história vivida por Saulo de Tarso. Que possamos seguir-lhe o exemplo, que possamos nos colocar, muitas vezes, em seu lugar, para podermos decidir por nós mesmos. Que nós também, Senhor, busquemos lá dentro de nós
o nosso eu verdadeiro. Que tenhamos coragem de olhar para dentro de nós profundamente, encontrar ainda as nossas sombras, reconhecê-las e modificá-las, transformá-las em virtudes. Isso, porém, Senhor, acontecerá com a tua ajuda, com a tua intervenção. E nós agradecemos, então, a tua constante presença em nossos dias, que nos possibilita a nossa mudança, que basta o nosso querer verdadeiro, basta que coloquemos em ação a nossa vontade de nos modificarmos. Obrigada, Senhor, por tua presença entre nós. Sê conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Então, amigas queridas, terminamos aqui hoje nosso estudo, mais uma vez. Nos veremos novamente, se Deus quiser, e nos abençoar, aqui no canal Videira Espírita, para o próximo, para darmos continuidade, não é, ao estudo da obra Paulo Estevam. Até lá. Que a paz de Jesus esteja conosco.